Poucos nomes na história da música carregam tanta aura de genialidade e mistério quanto Michael Jackson. Ele não era apenas um cantor, era um fenômeno cultural. Um artista que quebrou barreiras, reinventou a música pop e marcou gerações inteiras com sua voz, seus passos de dança e seu carisma inigualável. Mas por trás do brilho dos palcos, havia uma vida cercada de controvérsias, problemas de saúde, pressões inimagináveis e uma rotina que poucos conseguiam compreender. Nos últimos meses de sua vida, Michael estava prestes a encarar um desafio gigantesco, a turnê This Is It, que prometia marcar o seu retorno triunfal aos palcos e já estava quebrando recordes antes mesmo de começar. Mas enquanto o mundo vibrava com a ideia de vê-lo novamente performando, nos bastidores a realidade era muito diferente. O rei do pop enfrentava dores, exaustão e uma dependência cada vez maior de medicamentos para conseguir dormir e lidar com a pressão. O que realmente aconteceu naqueles meses? Como era a rotina do Michael Jackson nos dias que antecederam sua morte? Quem eram as pessoas que estavam ao seu redor? E principalmente, quais são os mistérios que ainda cercam o último dia de vida do artista mais famoso do mundo? Hoje, vamos mergulhar juntos em uma linha do tempo detalhada para entender não só os fatos, mas também as dúvidas, teorias e segredos que até hoje alimentam a curiosidade de milhões de fãs. E aí, enigmáticos, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Enigmas do Mundo, canal onde a gente explora mistérios, curiosidades e segredos que intrigam a humanidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui sempre tem um novo enigma para você desvendar. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos maiores ícones da música mundial, Michael Jackson, o artista que encantou multidões, quebrou recordes e deixou um legado gigantesco, mas que também viveu cercado de polêmicas e terminou seus dias de uma forma trágica e misteriosa. Aqui você vai acompanhar os últimos meses de vida do rei do pop, passando pela preparação intensa para a turnê This Is It, os problemas de saúde, os medicamentos que faziam parte da sua rotina, os detalhes do dia da sua morte e as teorias que surgiram a partir daquele momento. No final, vamos refletir sobre o legado de Michael e levantar uma pergunta que até hoje divide opiniões. Estão preparados? Então bora nessa! Vamos mergulhar em uma das histórias mais impactantes da cultura pop, os mistérios dos últimos dias de Michael Jackson. Em março de 2009, Michael Jackson surpreendeu o mundo ao anunciar sua volta aos palcos. A turnê This Is It teria inicialmente 10 shows em Londres, mas devido à enorme demanda, o número de apresentações rapidamente subiu para 50, todos esgotados em poucas horas. Esse feito reforçou o poder de atração que o artista ainda tinha, mesmo depois de anos afastado das grandes turnês. Aos 50 anos, Michael via nessa turnê não apenas uma chance de se reconectar com seus fãs, mas também uma oportunidade de reerguer sua carreira e resolver parte dos seus problemas financeiros. Mas o desafio era gigantesco, se preparar fisicamente para uma maratona de apresentações intensas, com coreografias que exigiam energia, resistência e fôlego. Nos bastidores, a pressão era enorme, ensaios longos, revisões de cenários, escolha de figurino e uma equipe inteira envolvida em recriar a grandiosidade que sempre marcou os shows de Michael Jackson. Para os fãs, tudo parecia perfeito, mas para o artista, a realidade era muito mais difícil. Enquanto se preparava para esse retorno, Michael já enfrentava sérios problemas de saúde. Ele sofria de insônia crônica há anos e tinha dores constantes que o acompanhavam desde a sua juventude, resultado de acidentes durante ensaios e performances. Para lidar com isso, ele passou a recorrer a diversos medicamentos, o que gradualmente se transformou em uma dependência. Relatos de pessoas próximas descrevem Michael como alguém que mal conseguia dormir sem a ajuda de remédios fortes. O famoso anestésico Propofol, que seria encontrado no seu corpo no dia da morte, era usado como uma espécie de solução extrema para a sua insônia. O problema é que esse medicamento não era destinado a uso doméstico ou frequente, mas sim para cirurgias em ambiente hospitalar. Além disso, havia também medicamentos para ansiedade, dores musculares e estresse. A vida de Michael, que parecia perfeita sob os holofotes, escondia uma luta diária contra o corpo e uma mente exaustos. Nos dias que antecederam sua morte, Michael estava totalmente imerso nos ensaios da turnê,
Testemunhas relatam que ele oscilava entre momentos de brilho, em que parecia energizado e confiante, e momentos de extrema fragilidade, em que mal conseguia se manter de pé. Seu médico pessoal, Conrad Murray, foi contratado para acompanhá-lo durante esse processo, justamente para ajudar a manter uma rotina que lhe permitisse ensaiar, descansar e se recuperar. Mas, segundo investigações posteriores, o método utilizado por Murray envolvia a administração de doses de Propofol e outros medicamentos de forma nada convencional. Apesar disso, nos vídeos dos últimos ensaios, que depois seriam usados no documentário This Is It, Michael aparece sorridente, cantando e dançando como se tivesse recuperado sua energia. Para o público, ele parecia pronto, mas para quem convivia de perto, os sinais de fragilidade eram claros. Na manhã de 25 de junho de 2009, o mundo foi surpreendido pela notícia de que Michael Jackson havia sofrido uma parada cardíaca em sua mansão em Los Angeles. Segundo relatos oficiais, ele passou a noite sob cuidados de Conrad Murray, que teria administrado doses de Propofol para ajudá-lo a dormir. Por volta das 11h30 da manhã, Murray percebeu que algo estava errado. Michael não respirava e não apresentava sinais vitais. O médico tentou reanimá-lo, mas os esforços não foram suficientes. A ambulância foi chamada e o cantor foi levado às pressas para o hospital, onde a morte foi confirmada às 14h26. A notícia se espalhou rapidamente, e em questão de minutos, multidões se reuniam em frente ao hospital, às portas da mansão e em diversos pontos do planeta. O rei do pop estava morto, e o mundo mal conseguia acreditar. A morte de Michael Jackson gerou comoção imediata. Fãs choravam nas ruas, a imprensa transmitia a todo instante e a internet foi tomada por mensagens de luto. Mas junto com a dor, surgiram também algumas teorias. Alguns acreditavam que a morte poderia ter sido resultado de negligência médica. Outros sustentavam que Michael vinha sendo pressionado financeiramente e artisticamente e que sua saúde não permitiria os 50 shows da turnê. Também não faltaram teorias mais fantasiosas, como a ideia de que Michael teria forjado sua própria morte para escapar da pressão da fama. O julgamento de Conrad Murray, anos depois, trouxe à tona detalhes perturbadores sobre o uso de Propofol e os métodos inadequados que foram aplicados. O médico foi considerado culpado por homicídio culposo, mas para muitos fãs, a condenação não foi suficiente para esclarecer todos os pontos obscuros do caso. Mesmo com tantas dúvidas e teorias, o legado de Michael Jackson permanece intacto. Ele deixou uma marca inapagável na música, na dança e na cultura pop. Sua influência pode ser vista em artistas de diferentes gerações e estilos, e seus álbuns continuam a vender milhões, mesmo após a sua morte. O documentário This Is It, lançado meses depois, mostrou ao mundo que, apesar de todas as dificuldades, Michael ainda tinha a capacidade de emocionar e impressionar. Para muitos fãs, foi uma despedida digna, embora dolorosa. O rei do pop se foi, mas a sua música continua viva, atravessando gerações e mantendo sua memória sempre presente. Ainda hoje, milhares de pessoas discutem o que realmente aconteceu em seus últimos dias, reforçando a ideia de que Michael Jackson não foi apenas um astro, mas um verdadeiro enigma da música. Os últimos dias de Michael Jackson foram uma mistura de grandeza e tragédia, de esperança e desespero. A turnê que prometia ser sua redenção se transformou em seu epitáfio, e as perguntas que ficaram continuam a alimentar teorias e debates. E aí, enigmáticos, o que vocês acharam? A morte do rei do pop foi apenas uma triste fatalidade causada por erros médicos ou ainda existem segredos que não foram revelados? Deixem a opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que a nossa comunidade pensa sobre esse mistério. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo para que mais pessoas descubram os enigmas do mundo.